Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, eu vou ser bem objetiva aqui e direto ao ponto. Não sei quantos estão me acompanhando. Primeiro, eu espero que o som esteja saindo tudo direitinho. Não sei quantos estão me acompanhando e tem visto que eu estou participando de uma imersão esses dias e está sendo muito gratificante, está sendo assim muito proveitoso, tenho aprendido muitas coisas aqui, né? Adquirido bastante informação a respeito de materiais e conteúdo. A gente está com várias outras pessoas que também são empreendedores. Só me dá um feedback se o som tá saindo legal, porque eu tô aqui meio que no improviso. Eu tô bem no restaurante do hotel, que foi um cantinho que eu encontrei aqui para poder fazer essa live, porque foi um desafio proposto e desafio dado, né? Como no exército, missão dada, missão cumprida. Tá? Então, conto com vocês para me ajudarem aí nesse feedback. Então, como eu estava falando, a gente está aqui trabalhando bastante, produzindo material, produzindo conteúdo, lidando com vários outros empreendedores, várias pessoas de vários nichos, de vários tipos de mercado, e a gente vê que tem espaço para todas as pessoas no mercado. Tem sim muito trabalho para ser feito e a gente só precisa poder enxergar, poder ver além daquilo que a gente normalmente já está acostumado a ver, né? E eu vim aqui para falar um pouco sobre a questão da saúde emocional. Eu não sei quantos de vocês, eu preparei até um roteiro aqui, né? Para estar conversando e vocês podem me fazer pergunta a respeito do que vocês querem saber sobre esse tema, mas eu queria levar vocês assim a pensar um pouco sobre como andam as emoções de cada um de nós, né? Como é que a gente tem lidado com as nossas emoções, o que a gente tem feito com as nossas emoções. Eu não sei se você sabe, mas as tuas emoções, elas impactam diretamente nos teus relacionamentos, né? A nossa emoção, ela impacta no relacionamento no trabalho, no relacionamento com a família, no relacionamento nas mais diversas áreas, na igreja, em todos os lugares que a gente lida com pessoas, as nossas emoções vão estar impactando. E além de impactar o outro, elas impactam também a nossa própria vida, né? E se a gente se encontra num momento de ter saúde emocional, né? Se você for parar para pensar, a gente pode mudar o mundo, a gente pode impactar não só a nossa vida, mas a vida de muitas outras pessoas, né? Como é que a gente pode, talvez, impactar aí ou fazer a diferença no mundo, na vida das pessoas, né? Como é que a gente pode lidar melhor com a nossa vida ao ponto de ter saúde emocional e que essa saúde emocional faça a diferença na vida também das outras pessoas, faça a diferença no mundo, né? Por exemplo, eu não sei se vocês se percebem pessoas que têm controle emocional, né? Muitas vezes a gente pensa assim, muitos crimes poderiam ser evitados, né? Muitas situações de desastres entre as pessoas poderiam ser evitadas exatamente se as pessoas tivessem controle emocional, se as pessoas tivessem autoconhecimento no sentido de poder entender o que acontece com as suas emoções, no sentido de saber exatamente como é que funcionam as suas emoções. E nesse contexto, poder ser pessoas menos reativas, né? No sentido de poder controlar aí o que acontece dentro de cada um de nós. Se a gente consegue ter esse nível de maturidade, né? E aí eu digo de maturidade emocional, a gente vai, nesse sentido a gente pode impactar a vida das pessoas, é nesse sentido que a gente vai impactar a vida das pessoas que estão próximas da gente, né? No nosso trabalho, na nossa casa, né? Quando a gente, por exemplo, tem relacionamentos de qualidade, a gente está cuidando da nossa saúde emocional, sim. Nós estamos produzindo saúde mental, sim. Porque muitas vezes os relacionamentos, seja ele qual for, pode ser com seu filho, por exemplo. Se você não tem um bom relacionamento com ele, você vai criar para você doença emocional, né? Independente da idade, independente da fase de vida, o mais importante é que você, de fato, consiga
ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso vai, consequentemente, produzir saúde emocional para você, vai produzir saúde mental, né? A gente também pode ajudar as pessoas, na medida em que a gente se sente fortalecido nas nossas emoções. Nesse contexto, a gente consegue, inclusive, fortalecer a vida do outro, né? Mostrar para o outro o que está, muitas vezes, de errado, ajudar no sentido de poder sinalizar mesmo para as pessoas, né? Porque, às vezes, as pessoas não têm ideia do quão doente elas estão emocionalmente. E cabe a nós que, se de alguma maneira estamos nos sentindo um pouco mais fortalecidos, demonstrar isso, claro, com amor, né? De uma forma genuína mesmo, né? Porque se você, de repente, é uma pessoa que demonstra isso de uma maneira agressiva, você não vai estar, lógico, produzindo saúde emocional nem para você e nem para a pessoa, né? A Amanda está perguntando aqui, e como conseguir ter esse nível de maturidade emocional? Pois é, Amanda, a maturidade emocional, ela vem através dessa questão do autoconhecimento. Quando a gente conhece o que acontece com as nossas emoções, o que acontece com a gente, quando a gente tem esse nível de consciência, né, de poder entender que você está sentindo raiva por alguém e poder até mesmo colocar isso para essa pessoa, né, de maneira genuína, de uma maneira tranquila, porque muitas vezes o que acontece é que a gente coloca as nossas emoções para fora de uma maneira muito agressiva, né? Por quê? Porque a gente já chega num nível onde a gente já está extremamente esgotado e a gente é um certo acúmulo que a gente deixa na nossa vida, né? A gente vai acumulando, né? Como diz no linguajar, né? No linguajar enfim, a gente vai entubando, né? As pessoas costumam muito dizer que vai engolindo sapo, né? Se a gente vai deixando isso crescer, vai ficando grande, que esse tubo vai ficando cada vez mais cheio, a gente vai com certeza adquirir doença, né? E doença emocional, né? E até mesmo doença física, né? Porque a doença, ela não é só quando a gente está com alguma dificuldade nas nossas emoções, vai refletir também no corpo, né? E muitas das vezes, principalmente no corpo. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Vai me sinalizando aí que a gente vai respondendo, tá bom? E quando eu tenho, então, saúde emocional, isso vai refletir nas minhas relações, né? Isso vai fazer, como eu falei, com que as pessoas ao redor... Ah, tá cortando a voz? Ah, não acredito, sério? Tá cortando para todo mundo? Ai. Então, vamos voltar, vamos ver se a gente consegue aqui, viu, pessoal? E quando a gente consegue ter, né, boas relações, isso vai refletindo nos demais. Por exemplo, tem gente que fala assim, minha família é complicada, não consigo lidar bem, e eu acho que a minha família precisa de fazer terapia, e ninguém faz, ninguém concorda, ninguém acha que isso é coisa de maluco e tudo mais. O que eu devo fazer, né, nesse sentido? Né? Se eu identifico que há alguma questão na família e que aquela questão, inclusive, está me fazendo mal, né, eu posso procurar ajuda. Ao invés de eu ficar achando que o outro tem que procurar ajuda, ao invés de eu ficar cobrando que o outro faça, que o outro vá lá, procure ajuda de um profissional, eu posso procurar ajuda. Porque, como eu falei, na medida em que eu vou, na medida que eu tomo a iniciativa que eu vou procurar, isso vai refletir na vida do outro, sabe? Isso vai refletir na vida das pessoas que estão ao meu redor, porque a gente costuma dizer que para a gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar primeiro da gente, né? Então, se eu vou lá buscar ajuda, eu vou estar, inclusive, em condições de ajudar essa pessoa que eu acredito que precisa de ajuda, né? Agora, se eu fico só na posição de estar apontando quem está errado, que o outro precisa de ajuda e que comigo está tudo bem, na verdade,
eu não estou ajudando nem essa pessoa e nem a mim, né? Porque numa situação de relacionamentos conflituosos, seja dentro de casa, seja no trabalho, enfim, eu preciso, já que eu identifiquei, eu preciso tomar esse primeiro passo. Eu preciso ir lá e agir. Eu preciso ir lá e buscar ajuda para mim e, com consequência, esse outro que está comigo, que está ao meu redor, que está ali se relacionando comigo, também vai ter o reflexo daquilo de mudança que aconteceu comigo, né? Então, é importante que, se eu estou identificando isso, que eu veja, que eu vá lá e veja isso em mim, né? Que eu não fique só esperando que o outro busque essa ajuda. Isso também é saúde mental, isso também é saúde emocional, né? Muitas das vezes a gente age de uma maneira assim explosiva, né? A gente age de uma maneira mais agressiva em momentos que não há necessidade de agressividade, né? Em momentos em que não há necessidade de ser explosivo. A gente tem condições de demonstrar as nossas emoções, sejam as mais negativas possíveis, mas de uma forma tranquila, né? De uma forma... o que acontece? Por que a gente normalmente faz essa exposição das nossas emoções negativas de uma maneira violenta, agressiva? Porque a gente já está num nível que a gente não consegue mais conter. Porque a tendência natural é ficar ali guardando, né? Muitas pessoas adoecem exatamente porque ficam guardando. E aí, quando eu digo adoece, não é só o adoecimento emocional, é um adoecimento físico, né? Por conta de angústias, de ansiedades, né? Essa dificuldade que muitas das vezes tem de lidar com o outro, mas também de lidar consigo mesmo. Então, é importante a gente poder entender como é que funciona a nossa dinâmica, como é que a gente funciona diante das pessoas dentro da nossa casa, porque da forma como a gente funciona dentro de casa, é como a gente vai funcionar na rua, é como a gente vai funcionar nas nossas relações sociais, seja de trabalho, né, em todo o nosso contexto fora de casa, é o que a gente vai acabar, na verdade, repetindo, né? Então, eu anotei aqui, por exemplo, que quando a gente busca a saúde emocional, a gente consegue ser um pouco mais reflexivo, ao invés de ser reativo, né? Por quê? Porque a gente está buscando ali um autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento, a gente vai entender que existem outras formas de lidar com a nossa própria agressividade. Não é que a gente não vai colocar para fora a nossa agressividade. Sim, a gente vai e deve sim colocar para fora a nossa agressividade. Mas a gente precisa ter consciência de que é possível a gente fazer isso de uma maneira tranquila. É possível a gente fazer isso sem agredir o outro, sem prejudicar outros. Até porque, quando a gente coloca para fora de qualquer jeito, acaba que nós mesmos temos acabamos ficando com culpa, né? Ficamos mal muitas vezes e quantos de nós já não falamos, poxa, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter falado dessa forma, eu não deveria ter feito dessa maneira, né? É um sentimento de culpa, de arrependimento muitas vezes, né? Então, o autoconhecimento, a produção, digamos assim, de saúde emocional, ela vai gerar em nós, sim, né, essa reflexividade, né, se é que eu posso dizer assim, né, mas um estado mais reflexivo. A gente vai ter a capacidade, né, de poder respirar, por exemplo, antes de agir, né? A gente vai entender como é que a gente funciona e poder conversar, né, melhor antes até mesmo de dar qualquer tipo de resposta, de ser empático com o outro, porque o que acontece muitas vezes é que a gente não é empático com a outra pessoa, a gente não dá nem condições, digamos assim, de ouvir, né, de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Até por estar muito esgotado, né? Por estar muito, no sentido de estar entubando muito, de estar engolindo muito sapo, né?
Então, se a gente se sente muito nesse lugar, né, de reatividade, a gente precisa avaliar o que é que está produzindo tanto em nós essa reatividade, o que é que está fazendo a gente não ter paciência para ouvir o outro, não ter paciência para muitas vezes até estar perto da outra pessoa, porque só a presença daquela pessoa tá te chateando, tá te fazendo mal ou tá te incomodando. E o quanto que, na verdade, no fundo, a questão não é com o outro, a questão tá em nós, né? O outro muitas vezes não tá nem aí, não tá nem preocupado, ele tá lá numa boa, tranquilo, sabe? E a gente é que tá ali, né, com aquela angústia, né? Que mal-estar é esse que há em nós, né, que de repente você está sentindo, mas que não tem a ver com o outro, tem a ver com você, né? E é importante a gente ter essa consciência, é importante a gente poder... A gente só vai ter essa consciência, na verdade, se a gente vasculhar o que está acontecendo, né? O trabalho de análise é um trabalho muito assim, de investigação, né? Arqueologia, né, digamos assim, porque a gente vai indo lá cada vez mais no mais profundo, cada vez mais cavando para entender o que é que está acontecendo e muitas vezes ir na história lá de vida no passado, né? Na história de vida dos pais, né? Na nossa história de vida na infância, né? Porque às vezes a gente não precisa nem ir muito longe. E a partir daí, a gente vai encontrar, poxa, por que eu sou uma pessoa tão irritadiça? Né? Por que eu não tenho paciência? Por mais que o outro me agrade, eu estou sempre irritada. Por mais que o outro faça coisas bacanas comigo, promova coisas legais, eu estou sempre irritada. Nada tá bom, tá sempre tudo muito ruim. Então, é importante a gente poder vasculhar isso, é importante a gente cavar mesmo, ir lá no fundo da terra, procurar qual é o fundamento disso, né? Para até mesmo a gente agir em cima dessa situação que está promovendo esse tipo de comportamento, né? Por exemplo, quando eu procuro fazer essa busca de autoconhecimento, eu também produzo um repertório melhor para a minha vida, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? E quando eu estou dizendo não, eu não estou dizendo não só para essa pessoa que me pediu um favor ou que me pediu alguma coisa, enfim, eu estou dizendo não também para mim, de entender que eu tenho um limite. Porque o que eu percebo é que muitas pessoas se sobrecarregam atendendo demandas que muitas das vezes não são delas, são demandas do outro, são responsabilidades do outro. Isso tem muito assim, por exemplo, em famílias que tem irmãos, por exemplo, que assumem responsabilidades desde cedo e acabam achando, principalmente irmãos mais velhos, não que irmãos mais novos ou do meio, enfim, não assumam também esse tipo de responsabilidade. Tudo vai depender também da dinâmica da família, né? De como essa família se propôs a funcionar. Mas, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de dizer não vou fazer, porque isso já está fugindo das minhas possibilidades, eu tenho outras responsabilidades. O quanto que, às vezes, tem pessoas que deixam de fazer aquilo que é extremamente importante para ela e que vai fazer muito sentido, que às vezes são coisas de compromissos, de trabalho, né? Ou não, até de momentos para ela, de diversão, mas deixam de fazer para atender a demanda de uma outra pessoa, da família, por exemplo, né? Isso é muito comum, né? Pessoas que deixam de viver a sua vida, né, nesse sentido, param a sua vida para poder atender demandas do outro. E será que talvez essas demandas não pudessem ser compartilhadas com outros membros da família? Será que essa demanda é realmente para você atender, né? Eu acho que a gente precisa poder refletir sobre isso e entender que a gente não precisa ficar dizendo sim para todo mundo, a gente não precisa ficar falando que dá para fazer quando não dá para fazer, a gente precisa respeitar o nosso limite.
O que acontece é que muitas vezes a gente não respeita o nosso limite e vai cada vez mais se afundando, e vai cada vez mais se sobrecarregando, e vai cada vez mais adquirindo mais e mais responsabilidades, né? E isso adoece a vida de qualquer ser humano e adoece emocionalmente e fica pesado porque a pessoa fica carregando responsabilidades que não são dela, carrega um saco de Papai Noel, daqueles bem grandes e que não é para ela carregar. Sabe? Por que que você assume responsabilidades que não são suas? Por que que você pega para você coisas que você pode compartilhar com outras pessoas dentro da sua casa? Por que que é tão difícil dizer não, não vou fazer isso? Porque às vezes é você quem está criando ali naquela pessoa um mau costume. Eu não sei se você sabe, mas você está, na verdade, reforçando um mau costume naquela pessoa. E ela está realmente, de fato, mal acostumada. Então, toda vez, ela vai pedir para quem? Para fulaninha, que sempre atende, que sempre responde, que sempre diz que pode fazer, que sempre diz que dá para fazer, mesmo que não dê para fazer. Não sei se vocês estão entendendo. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês. Então, me digam aí se está fazendo sentido, se é por aí, se, de repente, né... vocês conhecem alguém, às vezes até com a gente mesmo acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar em quantas pessoas estariam vivas hoje, né? Ou até mesmo quantas pessoas não estariam em presídios, né? Por conta da saúde emocional mesmo delas, né? Quantas pessoas, por exemplo, estão envolvidas em drogas, envolvidas em vícios, em prostituição. Por quê? Por conta de adoecimento emocional, né? Porque às vezes as pessoas acham que o adoecimento emocional é só depressão, só não, porque já é muita coisa, né? Mas acha que é depressão, que é ansiedade, transtorno de humor, síndrome disso ou síndrome daquilo. E o quanto que o fato de a pessoa ser completamente explosiva, por exemplo, ela está indicando algum tipo de adoecimento. Sim, Amanda, a live vai ficar salva sim, vou deixar salva, tá? E aí, se quiser, pode compartilhar com outras pessoas sem problema nenhum. Por exemplo, por que as pessoas, por exemplo, utilizam esse recurso da droga, da prostituição, né, enfim, do álcool? Porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, né, que diz respeito à essência, à existência, sabe? E isso fala muito sobre a questão da saúde emocional dessa pessoa. Fala muito a respeito da saúde mental dessa pessoa. E às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com saúde emocional, que isso não tem nada a ver com saúde mental, e quanto que isso está inteiramente ligado a essas questões, né? Porque ninguém vai para... começa a usar drogas, ninguém entra num vício, ninguém entra nessas questões de prostituição, enfim, se não tiver com alguma coisa faltando na vida, né? É para suprir uma falta, uma carência emocional, né? É para suprir, às vezes até por conta de um trauma que ela vivenciou, às vezes na infância, enfim, a questão é que falta alguma coisa no emocional dessa pessoa. E ela está buscando suprir de uma maneira que não é uma maneira bacana, que não é uma maneira legal, muito pelo contrário, é uma maneira muito destrutiva, né? Que vai levar ela cada vez mais para o buraco. Então, a gente tem sim momentos de dificuldades emocionais, até de carência emocional, mas como é que a gente está lidando com isso? Porque não tem problema algum ter... uma carência emocional, estar num momento difícil onde as suas emoções não estão bem, mas como eu lido com isso é que vai fazer a diferença na minha vida. Não sei se vocês estão, assim, captando, assim, o que eu estou trazendo, mas o mais importante nisso tudo é como eu ressignifico isso, né? Essas emoções agressivas, essa falta, essa angústia, essa dor. Como eu transformo isso em outra coisa, ou como eu dou um novo sentido para isso. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa reformular na nossa vida, sabe?
uma outra coisa que é que, às vezes, interessante, porque assim, às vezes as pessoas convivem com isso, assim, a vida toda, com essa ausência, com essa falta, com essa angústia, e aí elas convivem com isso até mesmo por falta de conhecimento. E também porque, de alguma maneira, elas acreditam que está tudo bem, que é normal. Né? Só que quando a gente faz esse exercício de autoconhecimento, quando a gente faz esse exercício de vasculhar por que as coisas estão acontecendo, aí a gente entende que não é normal, que existe uma outra maneira de vivenciar, inclusive a dor, que não seja buscando ferramentas que vão nos destruir. Né? Porque o que acontece, na verdade, é isso, assim, é como se a gente aprendesse daquela forma, né? E que essa forma fosse a melhor, né? E que é como se não existisse uma outra forma de lidar com as ausências, com as frustrações, né? Com as dificuldades da vida, né? Com as angústias, né? Por isso que eu costumo dizer que na infância é extremamente importante que as crianças possam vivenciar os seus momentos de frustrações, né? Ofertar muito sempre para o outro, e nós adultos muitas vezes fazemos muito isso. Isso acontece muito nas relações familiares, né? Esposo, esposa, até pais e filhos, né? De estar ali o tempo inteiro sempre ofertando, sempre muito presente. Não, toma aqui, meu filho. Não, sempre atendendo muito a demanda, sabe? E o quanto que nós, seres humanos, nós precisamos estar e vivenciar também um momento de falta. A gente precisa sentir falta, a gente precisa sentir a necessidade de, porque eu não sei se vocês já observaram, mas quando a coisa fica muito disponível, quando as coisas ficam muito assim acessíveis, né? Não tem escassez, assim, não tem falta mesmo de fato, você vai sentir falta de quê? Né? O tempo inteiro está ali a mãe servindo, o tempo inteiro está ali a mãe falando para o filho, ou a esposa falando para o marido, né? Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Quer almoçar, quer jantar, né? Sempre ali muito solícita. E a pessoa não sente falta, né? Deixa um pouco, deixa correr ali um pouco, porque a falta precisa aparecer. A questão é que nós precisamos aprender a lidar com a falta do outro e mais ainda com a nossa própria falta. Né? O que eu estou trazendo aqui é que é uma possibilidade da gente estar ressignificando. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, o que você estou falando sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sobre como a gente tem lidado com a nossa vida, né, nas nossas emoções, nas nossas relações, o quanto que isso impacta a nossa vida, né, como nós nos sentimos, como estão as nossas emoções, impacta nas nossas relações. E como a gente pode fazer até mesmo para mudar isso, né? Como é que a gente pode lidar com as nossas emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Eu não sei aqui... peraí, só um pouquinho, gente. Certo. E aí, se está fazendo sentido isso para vocês, tá? Bom, tem mais algumas coisas aqui que eu estou aqui, que eu separei. Sobre saúde emocional. Quando nós nos damos conta do que acontece assim na nossa vida, do que acontece conosco, nas nossas emoções, a gente tem a oportunidade, como eu falei, de dar um ressignificado para as nossas vidas, para as nossas dores. Porque, gente, olha só, as nossas dores, elas não são para nos matar. Muito pelo contrário. As nossas dores, elas são para nos fazer pessoas melhores. A gente precisa olhar para as nossas dores com outro olhar, sabe? E não de ficar ali mergulhado, digamos assim, sabe? Afundado, né? Porque todos os seres humanos, todos nós, vamos passar por um momento de dores, né? Outro dia eu fiz uma live falando que eu tomei um tombo. Não sei quantos assistiram essa live. Eu estava correndo, né? Fazendo minha corrida normal de rotina. E, de repente, eu caí no meio da rua, assim, né? Lá no porto. E aí,
eu fiquei marcada, me machuquei. E assim, é assim na vida, sabe? É assim totalmente na vida. A gente cai na vida. E aí, o que que a gente faz quando a gente cai? A gente precisa levantar, né? A vida deixa marcas na gente, né? Quando você cai, né, você não fica marcado? E é isso, sabe? E o que que eu vou fazer com essa marca? Eu vou ficar ali choramingando o tempo inteiro? Vou ficar ali choramingando porque caí? Não, doeu, doeu. Dá para seguir? Então a gente segue. Não dá? Pede ajuda. Não tá dando para seguir? Pede ajuda. É isso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes a gente recusa ajuda, né? Às vezes tem pessoas que querem ajudar a gente e a gente recusa. E se a gente está recusando ajuda, está faltando também alguma coisa, né? O que que a gente não está podendo receber, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de receber. Pessoas que dão, entregam e tá tudo bem, mas na hora de receber, elas encontram dificuldade, né? Na hora de estar de braços abertos para receber aquilo que o outro tem para oferecer, e aí elas encontram dificuldade. E aí entender que isso também faz parte de um processo de adoecimento, sim. Por que eu não posso receber? O que foi que aconteceu na tua vida que é tão difícil para você hoje receber do outro? Né? O que foi que aconteceu na tua vida que é tão difícil para você reconhecer que você precisa de ajuda? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos de pessoas, né? Eu não sei quantos de vocês acompanham aqui o Joel J, o nome da empresa dele, inclusive, é 3P. Pessoas precisam de pessoas. E é isso, você é uma pessoa, você é um ser humano, então você precisa de um outro ser humano. Então você precisa de outras pessoas do teu lado para te ajudar, para na hora que você cair, tomar um tombo, como aconteceu comigo, logo vieram 2 pessoas do meu lado para me ajudar, né, para me levantar do chão, porque eu me estabaquei no chão, né? E aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu achei assim muito bacana que a gente pode levar em consideração até para poder a gente cuidar da nossa mente, porque quem cuida da mente cuida da vida, né, gente? Então assim, procure estar mais presente com as pessoas, né? Quando você estiver participando de alguma situação, algum evento, enfim, sejam coisas simples, às vezes reunião de família, né? Eu vou responder as perguntas aqui no final, tá bom? Porque senão eu não consigo finalizar aqui. E se eu não conseguir responder tudo, também pode me mandar inbox, não tem problema, que eu vou responder, tá? Então, assim, esteja mais presente, sabe? Viva a sua vida com mais respeito. Por exemplo, quando eu falo assim, respeita o seu limite, sabe? É isso. Às vezes a gente não está respeitando os nossos limites, né? Às vezes a gente está passando por cima da gente mesmo. E mais, deixando que as pessoas passem por cima da gente como um trator, né? Ter mais diálogo também, diálogo em família, né? Enfim, falar, eu sempre costumo dizer que é o melhor remédio, né? Quando a gente fala, a gente coloca para fora as nossas dificuldades, as nossas angústias. Quando a gente fala, a gente possibilita criar também, surgem novas oportunidades, surgem novas opções, resultados, né? E quando a gente se cala, a gente se fecha para as oportunidades. Eu estou participando desse evento e o que eu percebo é que aquelas pessoas que mais interagem com as outras são pessoas que, de alguma maneira, mais têm ideias, né? Eu já participei de eventos e já fiquei muito assim no meu cantinho. E quando eu converso, né, hoje em dia eu converso muito mais com as pessoas, eu percebo que naquela conversa surgem novas ideias. Então, quando eu falo que o falar, o dialogar, cria sim possibilidades, cria sim, é como se você abrisse um campo na sua mente e você entrega conteúdo para aquela pessoa que está ali com você e aquela pessoa também entrega para você, assim, há um compartilhar de ideias, há um compartilhar de informações, aí a pessoa está falando alguma coisa com você e a partir dali você já vai tendo outras ideias. Então é importante sim a gente poder dialogar, a gente poder conversar, né, investir
em afeto nas suas relações, né? Investir na sua saúde, cuidar da sua saúde. E aí, quando eu estou falando de cuidar da sua saúde, é cuidar não só da sua saúde física, mas cuidar da sua saúde emocional, né? Buscar o autoconhecimento, buscar se conhecer, buscar saber quem você é. Será que você sabe quem você é? Né? Será que você sabe, né, qual é o seu propósito de vida, né, qual é a sua missão? Muitas vezes as pessoas elas não se conhecem, né, e não só diante do outro, mas diante delas mesmas, né? Então é importante a gente buscar sim o autoconhecimento, né, saber quem a gente é. Conforme a gente vai buscando mais a gente vai descobrindo que a gente sabe menos de nós, né, e vai descobrindo também coisas novas ao nosso próprio respeito, né? Procurar dedicar mais tempo para si. Isso, muitas vezes as pessoas acham que é uma atitude egoísta, e o quanto que na verdade não é, muito pelo contrário, porque quando você está dando mais tempo para você, né, proporcionando um tempo de qualidade para você, é como se você estivesse se reabastecendo até mesmo para você poder cuidar de outra pessoa, para você cuidar dos teus filhos, para você cuidar da sua mãe, do seu pai, enfim, de quem quer que seja. Então, busque sim esse tempo para você, né, de reflexão, de meditar, enfim. E tem uma série de coisas que eu poderia estar aqui assim citando, né, para vocês, mas eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu consigo responder aqui as perguntas, porque eu acho que eu daqui a pouco já vou ter que encerrar antes que o YouTube me derrube, gente. Porque eu já nem sei mais quantos minutos eu estou aqui falando com vocês. Às vezes parece ser difícil que os outros entendam as nossas dificuldades e limitações e desmotivações. Sim, Amanda. Às vezes vai ser difícil sim que as pessoas entendam, e por isso que é importante a gente buscar ajuda com as pessoas certas, né? Buscar falar com as pessoas certas. A gente não pode ficar falando com qualquer pessoa, porque tem gente que não vai ajudar, muito pelo contrário. Por isso que quando eu falo aqui, né, de ter bons relacionamentos, de buscar relacionamentos que vão fazer você crescer, fazer você se desenvolver, é nesse sentido também, sabe? Porque às vezes essa pessoa que você tem um bom relacionamento, às vezes ela nem vai saber muito como te ajudar, mas ela vai te dar alguma indicação, né? Pelo menos ela não vai te criticar, né? Ela não vai te colocar mais no buraco, né? Às vezes a pessoa está ali, já está tão mal, já está quase no buraco, e a pessoa está ali te desmotivando, né? Então é importante sim a gente ter ideia, né, de com quem que a gente está falando, a gente saber exatamente com quem a gente está falando das nossas angústias, né? E às vezes a gente tem a expectativa de que algumas pessoas vão corresponder, né, a nós, no sentido de nos ouvir, de nos ajudar, e a realidade vai ser outra, né? Às vezes a gente vai querer, por exemplo, que ou o pai, ou a mãe, ou o amigo, o irmão, e nem sempre estarão disponíveis, e nem sempre serão pessoas que de fato você vai poder assim estar confiando para abrir para determinadas conversas mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Respondi, Amanda. Também não sei nem se isso foi bem uma pergunta, acho que foi mais uma colocação, né? Acho que foi mais uma colocação. Opa, o que eu fiz aqui? Gabriela está me perguntando qual a minha religião. Eu sou evangélica, tá? Não sei também se isso faz muita diferença aqui, não está muito dentro do contexto, mas tudo bem. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Não sei se vocês têm assim mais algumas perguntas para fazer, mas eu acho que a gente já pode finalizar. E se você tiver pergunta para fazer, você pode deixar aqui no direct, inbox, né? Como todo mundo fala, acho que é por aí. Foi uma colocação, mas foi bom ouvir o entendimento. Que bom que ajudou, Amanda. Que bom, que bom.
É sempre bom também ouvir as colocações de vocês, porque isso também acrescenta e também me direciona até mesmo para produzir mais material para trazer aqui para vocês. Então, vocês fiquem assim super à vontade para estar sugerindo, para estar trazendo mais dúvidas, que aí a gente vai poder compartilhar aqui com todo mundo. Tá bom, pessoal? E a gente vai se encontrando com mais frequência aqui no Instagram, cada vez mais frequentemente. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau!